E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o quarto episódio de Bakuten. E a gente viu aí no terceiro episódio que começou aquele treino intensivo junto com os meninos do colégio Shiro. E eles então terminaram o episódio 3 vendo uma performance do colégio Shiro. E agora no começo do episódio 4 a gente tá vendo os meninos depois do treino no dormitório. E o clima tá bem tenso, eles estão bem pra baixo, porque o que eles viram da apresentação do pessoal do colégio Shiro deixou eles muito desanimados, porque os caras são muito bons. E eles se sentiram que o talento deles não tá nem perto do que os rapazes apresentaram. O que deixa isso bem claro pra gente, além, é óbvio, das expressões tristes deles, é principalmente o fato de que nem o Shichigahama, né, o capitão do time, consegue se animar ou tentar dar aquele empurrão e tentar fazer com que os meninos não fiquem se menosprezando. Nem ele consegue dar atenção pra isso. O clima até é aliviado um pouco com a chegada do Mashiro, que ele age de forma bem despreocupada com os outros meninos, enquanto com os outros integrantes do time do colégio Shiro, o clima é um pouco mais tenso, principalmente entre os capitães. No dia seguinte, a coisa só piora. Os meninos do colégio Shiro passam a noite no dormitório dos rapazes do time do colégio AO e eles acordam mais cedo, eles assumem todas as tarefas diárias, eles assumem a limpeza, assumem a cozinha, o café da manhã, eles saíram pra correr mais cedo, então todas as atitudes deles no dia seguinte coloca eles à frente dos outros meninos, fazendo parecer que eles estão sempre um passo à frente, que eles são melhores que os outros, porque, por exemplo, a limpeza fica impecável, a cozinha, né, o menino que tá cozinhando, ele é muito detalhista, então acaba criando essa situação que faz os meninos se sentirem ainda mais menosprezados, ainda mais pra baixo, e ao mesmo tempo cria uma certa rivalidade onde os meninos do colégio AO, né, o Futaba e os outros querem recuperar o seu lugar de direito, né? O Atari, por exemplo, fica completamente irritado ao ver que um dos rapazes assumiu o posto dele na cozinha. Então geram situações que mexem ainda mais com a autoestima dos meninos do colégio AO e ao mesmo tempo gera uma interação bastante divertida, assim, algumas interações bastante divertidas e animadas que pra nós é entregue dessa forma, né, de uma forma divertida, animada, agitada, engraçada, só que no fundo tá mexendo muito mais com toda a autoestima dos meninos que estão vendo que eles estão perdendo até pra coisas corriqueiras. Quando o treino começa, quem vai assumir a liderança é o Mabuchi, né, o sensei do colégio Shiro, e ele então vai ter uma pequena conversa ali com o Shida, né, o sensei do colégio AO, do Futaba e dos outros, e vai dizer pra ele que ele deveria cobrar mais dos meninos, e ele diz que ele não tem problema com isso, só que ele não é tão bom em ensinar. Então o Mabuchi, ele vai fazer uma citação, ele vai dizer: não tenho tempo para um lixo como você, ou algo do gênero, e ele vai explicar que é surpreendente ver como o Shida se tornou professor, mesmo tendo sido o homem que proferiu essa frase. Durante o intervalo, então, os meninos vão contar pro Futaba e pro Misato, né, que o sensei, o Shida, ele já foi um atleta e inclusive ele e o Mabuchi, que é o sensei do colégio Shiro, eles praticaram juntos e ganharam vários prêmios na Universidade Hakumei, se eu não me engano. Eles basicamente foram a base para toda a formação do time que se formou nessa universidade, e eles vão ver algumas fotos da performance do Shida e os meninos ficam surpresos com o olhar determinado e, como diz o Atari, o olhar de guerreiro que ele tem, as expressões dele, que nem parece o mesmo professor, o mesmo técnico deles. Então o Shichigahama vai dizer para os meninos que não é hora deles ficarem impressionados com isso, que eles têm que se preparar, que eles têm que mostrar uma ótima apresentação para os meninos do colégio Shiro no treino da tarde. No começo do treino, o Futaba vai ver o Mashiro conversando com o Misato, perguntando por que o Misato não foi para a mesma escola que ele queria que os dois pudessem praticar ginástica junto, mas o Misato não dá muita confiança para aquela conversa e o Mashiro continua falando sozinho, dizendo que ia ser muito divertido, mas que
mas que praticar ginástica, tendo o Misato como rival, tendo outras escolas como rivais, também pode ser bastante divertido. Então agora eles têm uma nova missão no treino. Cada uma das equipes vai se apresentar e a outra equipe deve assistir com atenção e depois pontuar erros e também dar alguns conselhos para que elas possam melhorar. Então quando a gente tá vendo as equipes se prepararem, a gente tem aqui a grande diferença entre elas, que é o que o Shichigahama, o capitão, vai perceber e vai fazer com que os meninos melhorem até o final. E isso é uma grande evolução pro time todo. Então a gente percebe que durante a reunião do Colégio Shiro, o Takase, o capitão, ele tá preocupado em pontuar coisas que os meninos têm de mais forte, em que cada um do time tem de mais forte e que eles destaquem essas individualidades dele. Então ele fala cada um por si, enquanto no outro lado a gente vê os meninos do Colégio UAU e o Shichigahama, ele vai ter uma perspectiva diferente sobre o time dele e ele pede para os meninos ficarem de olho um nos outros para que eles consigam sincronizar bem a performance. Vocês estão notando bem qual é a grande diferença da perspectiva que cada um dos capitães tem do seu time? A gente tá vendo um deles querendo fortalecer as individualidades e garantir com que cada um dos meninos dê o seu máximo durante a apresentação, enquanto de outro lado a gente tem um time onde eles precisam se preocupar, né? Onde a ideia é que eles se preocupem muito com o que tá acontecendo à sua volta. E é aqui que vai estar a grande evolução e a grande diferença que a gente vai perceber nesse episódio. Então depois disso a gente vai ver os meninos mais uma vez deprimidos, super pra baixo, super tristes, porque a apresentação do Colégio Shiro foi impecável e eles não sentem que fizeram o mesmo. Inclusive, o pessoal do Colégio Shiro tá conversando que acha que é perda de tempo estarem treinando ali. Alguns deles sentem que não deveriam, que não vale a pena estar desperdiçando esse tempo com esses meninos, porque a apresentação deles não foi nada boa, nem perto do que eles esperavam. Mas então o Takase e o Michinoku, o vice-capitão, eles vão falar para os meninos do Colégio Shiro que é para eles ficarem atentos, que o time do Colégio AO ainda vai crescer muito, eles vão subir muito. Eles lembram então da primeira vez que eles viram o Colégio AO em ação. Foi num treinamento conjunto e o time tinha acabado de ser formado. Ele continha apenas o Shichigahama, o Ogawa e o Tsukidate, que são os três meninos que atualmente estão no terceiro ano, são os três senpais do time, e eles lembram que eles fizeram uma apresentação espetacular naquele dia, que mostrava o quanto eles tinham treinado e que por isso é para eles ficarem atentos, que esses meninos eles possuem muito talento e muita dedicação. E além de lembrar desse momento, eles lembram do campeonato de 2 anos atrás, quando eles participaram com apenas 4 integrantes e mesmo assim eles conseguiram uma pontuação excelente. Lembrando que a pontuação acaba sendo reduzida porque faltavam integrantes na equipe. É como se o Takase e o Michinoku eles se sentissem da mesma forma que o Futaba se sentiu na primeira vez que ele viu o Shichigahama e os outros se apresentando, porque a gente tem uma perspectiva muito semelhante, uma demonstração visual, né, do anime pra gente, que dá a entender a mesma ideia e que mostra o quanto aquilo e a apresentação desses meninos deixava eles deslumbrados. Com orgulho ferido, o Shichigahama pede desculpas ao Shida, ao técnico, assim que encontra com ele, e ele não dá muita atenção a esse pedido de desculpas. Ele fala sobre o céu de forma super despreocupada. Ele diz como a esposa dele, né, é aquela história de sempre, essa esposa que eles nem sabem se existe, como a esposa dele fala sempre do céu, como ele é uma coisa bonita e como às vezes é bom ficar apenas olhando e admirando ele. E depois deseja aos meninos um bom descanso, porque eles precisam descansar bem para continuar o treino no dia seguinte. Durante a volta pro dormitório, enquanto alguns dos meninos consolam o Futaba, que parece pra baixo, né, dizendo pra ele que ele não tem que se preocupar com o Mashiro ou em querer se comparar com ele, porque o rapaz é um prodígio. Em outras palavras, tanto o Misato quanto os outros meninos deixam claro pro Futaba que não adianta se comparar com ele tem que fazer as coisas no próprio ritmo. E ele diz que não é isso, ele só queria conseguir alcançar os senpais deles pra não atrapalhar a apresentação. E os meninos garantem que eles vão continuar praticando e melhorando tudo para que eles possam entrar em sincronia. Mas é a partir desse momento, notando isso tudo, que o Shichigahama vai chegar à conclusão de qual é o grande problema deles. Inclusive, a gente tem essa
perspectiva dos pensamentos dele que é muito legal. Ele consegue observar dois polos muito diferentes que acabaram de entrar no time deles. Um que tá se segurando para conseguir acompanhar os movimentos daqueles que não são tão talentosos, e outro que tem muito que melhorar, mas o que ele busca não é algo tão longe, ele só busca alcançar alguém que ele já conhece. Então ele vai dizer para os meninos que é para eles esquecerem esse negócio de sincronia, que são coisas bem diferentes que eles têm aqui. Um novato que tá só tentando acompanhar os senpais dele, outro, um menino prodígio que às vezes está se segurando para conseguir ficar em sincronia, e 4 deles que se apresentaram durante muito tempo com uma equipe apenas de 4 e ainda não sabem lidar com esse time de 6. Então eles têm que esquecer a ideia de sincronia, esquecer isso. Ele diz que a nova missão do Futaba não é conseguir alcançar os senpais deles, é superar eles, e que o Misato não tem mais que ficar se segurando só porque ele quer estar em sincronia com os outros. Ele deixa bem claro para os meninos que o objetivo deles é muito maior do que estar em sincronia, do que fazer uma apresentação onde todos os movimentos sejam iguais. Eles querem ir pro nacional, eles querem participar do campeonato nacional, e para isso eles precisam almejar algo muito mais longe. Então ele vai deixar claro para os meninos que é muito importante sim ele continuar se dedicando, mas principalmente o Futaba precisa ver eles todos como rivais, que por mais que eles se apresentem juntos e que eles sejam um time, eles são rivais lá dentro também. Ele não tem que se preocupar em estar no mesmo nível, eles têm que se preocupar sempre em estarem superando uns aos outros. E isso dá um novo gás, uma nova determinação aos meninos. Eles passaram tanto tempo preocupados em entrar em sincronia, em adaptar a coreografia para 6 pessoas, o Misato em se conter para estar no mesmo ritmo dos outros, o Futaba, né, sempre apressando o ritmo de aprendizado dele para alcançar os senpais. Eles se preocuparam tanto em estar em sincronia que eles acabaram deixando de lado as suas habilidades, talentos e até necessidades individuais, e que esse não pode ser o principal objetivo. E o Futaba se enche de uma nova energia ao pensar que ele e os senpais dele, os caras que ele admirou e que fizeram ele querer participar da ginástica rítmica masculina, agora são rivais dele, colocaram ele no mesmo nível de disputa, de desafio, e isso deixa ele cheio de uma nova energia. Eles são interrompidos pelo Mashiro, e o Ogawa então vai ter uma ideia. Tem uma coisa que eles não fizeram até agora e que eles precisam fazer do jeito certo, e eles preparam uma festa de boas-vindas, tanto para os meninos do colégio Shiro que vieram para treinar, assim como para os 2 novatos do time do colégio Ao, né, o Futaba e o Misato. Durante a festa, eles vão perceber várias coisas que eles têm em comum um com o outro, gostos e personalidades, fazendo com que eles tenham interações super alegres, divertidas, e que eles comecem a passar algum tempo juntos, né? E isso faz com que aquele clima tenso que existia entre os dois diminua, com exceção talvez dos 2 capitões, que eles continuam naquela disputa infinita entre eles, mas agora a coisa se tornou mais saudável. Então a gente vê eles passando mais tempo junto e tendo alguns momentos para poderem relaxar e se divertir. E claro que durante a confraternização alguns assuntos sobre ginástica surgem, e os meninos vão começar a trocar algumas informações, conselhos, dicas, e essa confraternização ela faz os meninos perceberem que existe ali uma coisa que todos têm em comum, que todos amam a ginástica, e isso acaba tornando eles unidos, né, e acaba tornando esse momento de descontração um momento que traz leveza para tudo que vinha acontecendo, para aquele clima pesado que os meninos tinham. 2 coisas trouxeram a este momento mais saudável, né? O entendimento do Capitão Shichigahama de que eles precisam focar em suas individualidades e crescer dessa forma, e esse momento onde eles percebem que todos estão ali pelo mesmo interesse e pela mesma paixão pela ginástica. E, inclusive o Futaba vê um momento onde ele acaba perguntando pro Misato por que ele escolheu o colégio Ao, e ele vai responder que aquele era o único lugar onde ele podia praticar a ginástica como ele queria. Ainda não tá bem claro pra gente o que ele quer dizer com isso, mas ele traz alguns entendimentos, alguns aprendizados pro Futaba. No dia seguinte, o Mabuchi pergunta ao Shida o que ele fez que os meninos voltaram tão melhores do que o treino anterior, e ele diz que não fez nada, que ele só falou sobre o céu pra eles. E nesse momento a gente vai ver os pensamentos
pensamentos do Futaba, que tá junto dos companheiros dele e pensando que ele, o Misato e todos os senpais dele, eles são rivais. E é muito legal como o anime ele faz questão de nessa hora nos mostrar um posicionamento dos meninos em linha reta, onde a gente vê que eles estão lado a lado e onde, por mais que eles sejam uma equipe, um time, também posiciona eles de forma separada, colocando eles em uma mesma linha, em um mesmo nível de desafio, juntos, porém separados. Então mostra que dentro da equipe é muito importante que exista essa rivalidade saudável para que eles cresçam cada vez mais. Eu adorei a forma como eles usaram as inseguranças, né, e o talento do outro colégio para fazer com que os meninos crescessem, se desenvolvessem, e principalmente como ao longo de todo o episódio essas questões de individualidade serem importantes estiveram claras pra gente. Acabou entregando pra gente um desenvolvimento coletivo dos meninos do Colégio A muito interessante e muito bem construído. Uma das coisas que eu continuo me sentindo mais atraído ao longo de todo o Bakuten é essa narrativa, né, que consegue manter de forma divertida um tom dramático, sempre entregando pra gente pequenos detalhes e metáforas que fazem a gente compreender e acompanhar melhor esse desenvolvimento dos personagens. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio 4, o que você tá achando de Bakuten. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @Kutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!